Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo que envolve a sua pessoa, beleza? Vamos lá, Colossais, porque hoje temos assuntos pendentes, né, a trazer aqui. Como eu falei nos últimos dias, no dia do jogo não deu para gravar muita coisa porque eu estava muito emocionado, estava muito feliz. Então não deu para registrar muita coisa lá do Barradão. Eu quis curtir esse momento, né? Eu quis espairecer. O torcedor do Vitória estava precisando disso. Então eu não soube dividir o meu trabalho, né, que era gravar, fazer gravações, do torcedor, não. Eu fiquei tão feliz que eu esqueci que eu estava trabalhando e não fiz tantos vídeos para você. E no domingo foi Dia das Mães, eu quis ficar com a minha esposa, né, quis curtir um pouco esse dia, né, com a minha mãe. Então, é um dia para a família. Claro, todo dia é dia de você estar com sua família, mas é um dia simbólico, um dia especial. Então, eu só gravei um vídeo mesmo, falando algumas coisas sobre o jogo. Mas hoje eu vim trazer outro ponto, né, positivo. A gente vai falar sobre Mateuzinho, né, sobre a atitude dele, sobre o que isso pode causar. Nos próximos jogos, é claro, do Sport Clube Vitória, a gente vai falar sobre Mateuzinho. E tem um lado positivo, tem um lado bom dele ter sido expulso nesse último jogo. É claro que não foi uma coisa boa, não me entendam mal. Mas eu vou trazer aqui até o final deste vídeo, fica aqui comigo até o final, que eu vou trazer o lado positivo de Mateuzinho ter sido expulso desse jogo. Né? Não me interpretem mal, assista até o final para vocês entenderem, tá? E a gente vai ver também o efeito que causou essa vitória do Vitória em cima do Vasco, né? Que geral vai embora. Geral do Vasco vai ser mandado embora. E quem não for mandado embora tá pedindo para sair. Vou mostrar tudo isso para vocês ainda neste vídeo, mas antes, calma, relaxa o peito aí, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Sport Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, Colossais, né? Primeiramente falando do efeito que foi essa vitória do Vitória em cima do Vasco, né? O Vasco que, como Vitória, estava passando por um momento ruim, acho que até mais, uma crise interna sem fim. O técnico Felipe Loureiro, que é ídolo como jogador, mas não vinha fazendo um bom papel à frente do clube como treinador interino, né? E ele tinha alguns problemas com alguns jogadores, que eu acho que isso faz com que... Porque todo técnico depende de ter um bom relacionamento com os seus jogadores. Se isso não acontecer, ninguém vai correr por ninguém, entendeu? Os jogadores podem fazer corpo mole e, consequentemente, sempre o treinador vai cair primeiro do que qualquer outro diretor, jogador. Por isso que foi importante Vitória vencer, porque a gente sabe também que Carpini já estava pressionado, né? Mas não vou falar de Carpini, vou falar do efeito que foi essa vitória do Vitória em cima do Vasco, que, pasme, depois dessa derrota, o presidente queria renunciar, ele pediu a sua saída, sua renúncia, só que ele foi convencido de que não tomasse essa decisão. Até o próprio técnico interino, Felipe, vai pedir para sair, ele que é um dos melhores amigos de Pedrinho, o presidente, então Pedrinho jamais iria botar ele para demitir ele mesmo vai pedir para sair. O diretor do Vasco, um velho conhecido nosso aqui, do rival, Marcelo Santana, que foi ex-presidente do Bahia, que era diretor do Vasco, entendeu? Ele também vai, cair fora. Então, o geral foi embora depois de ter perdido para o Vitória, né? Essa vitória do Vitória foi muito importante para a gente e foi prejudicial, entre aspas, para o Vasco. Mas vamos ver aqui um torcedor do Vasco elogiando o Carpini
né, falando da frustração dele sobre esse jogo contra o Vitória. E ele teve uma visão diferente de alguns soberbos que eu mostrei no último vídeo. Vamos dar uma olhada aqui que eu achei interessante esse vídeo. O Vasco não é brincadeira, o Vasco é coisa séria. Parem de brincar com o Vasco. Parem de humilhar o Vasco, porque foram duas humilhações numa mesma semana. Ah, você perder pro Vitória no Barradão de 2-1? Pô, não é um placar humilhante. Claro que não, cara. O Vitória é uma grande equipe, tem uma grande torcida. E jogar no Barradão é difícil pra caramba. Mas a situação do jogo faz a derrota ser humilhante. O Vitória estava até melhor na partida. Mas aos 25, mais ou menos, do primeiro tempo, o jogador do Vitória faz uma falta imbecil, né? Com o braço lá em cima. E é expulso, uma falta no Paulinho. E o Vasco fica com a superioridade numérica. E naturalmente o Vasco faz 1-0. Naturalmente o Vasco faz 1-0 ali contra o Vitória. E do jeito que o jogo se desenrolava, a tendência era o Vasco fazer 2 e matar o jogo, acabar com o jogo. Mas no segundo tempo, aí eu acho que vem a diferença, né? De você ter um treinador de verdade no seu banco de reservas e você ter um projeto de treinador, você ter um pseudo-treinador, você ter um ex-jogador que se acha treinador e que o Vasco tá brincando de realizar o sonho dele de ser treinador. Aí eu acho que você vê a diferença de você ter um treinador de verdade e você ter uma pessoa brincando ali de Brasfoot no outro lado. Que os mais velhos vão lembrar do Brasfoot, do Football Manager, né? Do Championship Manager. Acho que a galera mais nova não chegou a jogar. Mas é isso, o Vasco tem ali uma pessoa brincando de Brasfoot no banco de reservas e o Vitória tinha um treinador de verdade. O Carpini faz as alterações e muda completamente o jogo. No segundo tempo não parecia que o Vitória tinha um homem a menos. Renato Kaiser entrou muito bem. Renato Kaiser que é cria do Vasco, né? Todo mundo sabe, Renato Kaiser é cria do Vasco. Tava lá tava lá no Fortaleza sendo pouco utilizado. O Vitória foi e contratou. Primeiro jogo hoje do Kaiser, 2 gols. Os 2 gols contra o Vasco. Aí eu te pergunto, será que o dinheiro que o Vasco gastou num Lloyd, que hoje entrou mais uma vez só quebrando a bola, o dinheiro que o Vasco gastou no Maxime Domingues, que o Vasco gastou no Jean Davi, todas as contratações caríssimas, avalizadas por esse departamento de futebol, por esse suposto treinador, que é um suposto diretor técnico também, contratações avalizadas por ele, que o Vasco pagou aí, segundo a imprensa, valores acima de 10 milhões em cada um. Será que não era mais barato ir buscar um jogador que já conhecia o futebol brasileiro aqui, que estava ali encostado no Fortaleza, que é o Renato Kaiser, que eu tenho certeza que renderia muito mais do que os citados aqui. Mas enfim, é bizarro, cara, é bizarro. Tá aí, né, família? Tá aí a opinião do vascaíno, né? Ele falou uma coisa interessante nesse vídeo aí, falou sobre a expulsão de Mateuzinho. E o assunto principal desse vídeo é Mateuzinho. A gente vai falar sobre Mateuzinho, sobre a atitude dele no lance. Claro que eu não acho que foi voluntário. Eu acho que foi um lance involuntário. Ele tentou disputar a bola, o braço dele acabou, né? Mas ele foi displicente demais naquele lance, gente. Com certeza Mateuzinho poderia subir, né, com aqueles braços abertos, com as asas abertas, acabou prejudicando, poderia prejudicar ainda mais o Vitória ficou com 1 a menos. E depois desse lance eu vi muita gente questionando, falando coisas, aquela teoria da conspiração, falando que ele estava pipocando para não jogar o Bavi. Outras pessoas falaram que ele está com pré-contrato assinado com o Bahia. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade, não acontece isso. Entendeu? Às vezes o jogador não está com a cabeça boa. A gente sabe que Mateuzinho nos últimos jogos não tá fazendo bons jogos. Está apagado. E a gente tem que ter até um certo cuidado de falar sobre Mateuzinho, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não aceitam crítica, mesmo sendo críticas construtivas. Mas eu tenho que falar, ele não estava jogando, não está jogando bem, não está passando um bom momento técnico e físico, a gente sabe disso. Ah, é corpo mole? Não. Então, eu vou mostrar aqui a declaração dele, depois do jogo, ele estava cabisbaixo, né? A gente nem tocou, nós que estavam reportando, né, fazendo perguntas a ele, nem falamos sobre o lance em si, ele já foi se entregando, já foi falando, e deu para ver arrependimento na face de Mateuzinho. Veja só o que ele falou. Eu acabei abrindo o braço e ainda tento recolher para não pegar muito forte nele. Jamais vou querer machucar um companheiro de profissão e também jamais vou querer prejudicar a minha equipe, né? Mas eu assumo uma responsabilidade ali pelo lance
E graças a Deus a nossa equipe foi muito guerreira. E então salientar isso, que a equipe foi guerreira e graças a Deus pelos 3 pontos também. Foi uma vitória com cara do Vitória, né? Um time muito aguerrido. Agradecer meus companheiros por correr e por se doar e buscar esses 3 pontos. Valeu. Mateuzinho, o que essa vitória representa para você do Vitória, né? Uma vitória na garra, na raça, na vontade. Eu quero saber como é que está o sentimento de vocês jogadores, né? Vocês que tiveram uma pequena reunião agora. Como é que está o clima para os próximos jogos da temporada? Acho que é uma vitória que dá muita confiança, ainda mais do jeito que foi. Eu tive essa expulsão e a nossa equipe correu atrás do prejuízo e graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, então acho que dá muita confiança para a gente poder correr do ano. Aí, Colossais, deu para ver que não foi de uma forma premeditada. Ele não quis fazer isso. Mas é claro que ele foi infantil, foi juvenil, né? Subir com os braços abertos para disputar a bola, um jogador acabou sendo expulso, prejudicou o time que ficou com um a menos e quase prejudicaria ainda mais, que o Vitória poderia ter perdido essa partida, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então o jogador tem que ficar atento, tem que estar concentrado. Não vou isentar Mateuzinho de ter errado, não, mas eu tenho certeza que não foi porque ele quis. Ele não fez isso de uma forma premeditada. São lances que acontecem, gente. Então tirem isso, vocês que estão pensando coisas aí, tirem essas coisas ruins da sua cabeça, né? Vamos esperar que Mateuzinho se recupere logo e o seu futebol, que a gente já viu em outros momentos, né, que tanto nos deu alegria, retorne. Agora eu vou contar o ponto positivo dessa expulsão, entre aspas, né, se é que isso é um ponto positivo. É porque é o seguinte, o Vitória não vai jogar, infelizmente, o Mateuzinho não vai jogar, infelizmente, o Bavi, porque está suspenso por conta desse cartão vermelho. Porém, entretanto, todavia, entre esse intervalo, existe um jogo pela Copa Sul-Americana contra o Cerro Largo. Apesar de que Carpini deu declarações de que meio que já jogou a toalha na Copa Sul-Americana, mas o resultado da vitória do Universidade Católica diante do Cerro Largo deu uma esperança ao Vitória, pelo menos, tentar se classificar em segundo lugar. Lúcio, mas não classifica o segundo lugar da Sul-Americana, entre aspas. O segundo lugar vai disputar uma vaga com um time que vai cair da Libertadores. Então, se o Vitória ficar em segundo lugar em um grupo fraquíssimo como esse, e tem condições para isso, é só vencer o Cerro Largo, sei lá, empatar com a Universidade Católica, porque se vencer o Cerro Largo, existem grandes chances do Vitória se classificar em segundo lugar. E falando tudo isso, Mateuzinho com certeza vai viajar para o Uruguai para enfrentar o Cerro Largo. Porque se ele não vai estar disponível para o Bavi, ele é um dos titulares, provavelmente Carpini vai poupar jogadores titulares para essa partida. É o que eu tenho de informação de última hora. As coisas podem mudar, porque isso no futebol acontece. Mas as chances de Mateuzinho jogar esse jogo são grandes, porque ele não vai estar disponível para o próximo jogo, para o próximo compromisso contra o rival no Campeonato Brasileiro. Então, esse é o ponto positivo, que a gente vai ver um jogador importante, né, tendo mais uma oportunidade de reverter esse momento ruim, aproveitando a confiança que, acredito eu, que foi retomada depois dessa vitória contra o Vasco, para fazer um bom jogo, né, e recuperar a sua confiança, recuperar a sua forma e fazer um jogo para que a gente possa cada vez mais, né, torcer ainda mais por ele, que é um jogador que a gente gosta tanto, né, é um destaque, mas não está passando um bom momento. Também porque a equipe não ajuda, a equipe também do Vitória não está passando por um bom momento técnico, né, na competição, nas competições onde disputam. Então essa má fase, acho que afetou também o jogador Mateuzinho. É normal, como eu digo e repito, vamos torcer que ele se recupere logo, porque é um jogador importante para a gente. É um jogador que a gente sempre espera algo a mais. É o nosso camisa 10, né, que veste a camisa 30, eu sempre falo isso. Mas e vocês, Colossais? Eu quero saber a opinião de vocês. Algumas pessoas continuam ainda com essa teoria de que Mateuzinho pipocou, né, provocou a expulsão mesmo para não jogar contra o Bahia. Quero saber a sua opinião sobre como é que você acha, né, qual a sua opinião sobre esse momento de Mateuzinho. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo
porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!